Bispo Newton e a palavra que conduz a vida. Que Deus lhe abençoe grandemente em nome do Senhor Jesus. Nós estamos de volta com o programa Existe uma Saída, e mais uma vez para transmitir, uma palavra de fé e também para estender um convite a você que nos assiste, a você, por exemplo, que vive na cidade de Marília, para que você possa participar das reuniões do Espírito Santo que acontecem todos os domingos, às 9 horas da manhã e depois às 7 horas da noite. Nós temos na Igreja do Novo Nascimento essas duas reuniões direcionadas para o fortalecimento espiritual, direcionadas para que as pessoas possam buscar, através da fé, o desenvolvimento espiritual, buscar a presença de Deus, o fortalecimento espiritual e, consequentemente, possam obter também vitórias em suas vidas, além de desenvolverem a salvação, que deve ser o objetivo mais importante, possam também conquistar uma vida vitoriosa como é da vontade de Deus. É muito importante que cada pessoa compreenda que aquilo que nós pensamos faz uma diferença muito grande na vida, porque tudo inicia na nossa mente, Primeiramente nós pensamos, os pensamentos vão gerar um sentimento. Consequentemente, da maneira que nós crermos, nós iremos também confessar. Por exemplo, quando uma pessoa está pensando negativamente e ela permite que aquele pensamento negativo seja alimentado dentro da sua mente, aquele pensamento negativo vai gerar um sentimento negativo. Quando uma pessoa pensa negativamente, ela acaba também crendo de um modo negativo, ou seja, no interior a pessoa também se torna negativa e, consequentemente, ela fala negativamente, confessa aquilo que é negativo. É só você observar as pessoas que, por exemplo, vivem falando negativamente, que estão sempre confessando derrotas, constantemente elas estão falando a respeito de derrotas, falam negativamente. O que a pessoa fala, o que aquela pessoa confessa, na realidade é uma consequência do modo que ela está crendo de uma maneira negativa, consequentemente ela fala negativamente. E esse modo negativo de crer é uma consequência do modo em que ela está pensando. Então, a palavra de Deus, ela nos orienta a respeito daquilo que devemos pensar, do modo que devemos pensar, A palavra de Deus nos ensina a pensar em termos de fé, em termos de milagres, de um modo positivo. Isso não significa que a pessoa vai firmar a sua vida simplesmente num pensamento positivo, num pensamento firmado na mente humana. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que a palavra de Deus, ela nos orienta a respeito daquilo, do modo que devemos pensar, Nós devemos pensar de acordo com a palavra de Deus, nós devemos pensar segundo a fé, segundo as promessas de Deus, porque os pensamentos, eles farão uma diferença na nossa vida, não há dúvida. Existem pessoas que, por exemplo, se dizem cristãs, mas elas não renovaram a mente através da palavra de Deus, elas continuam pensando negativamente, consequentemente, elas creem de um modo negativo, embora conheçam muitas das vezes a palavra de Deus e tenham um grande conhecimento das promessas de Deus. Existem pessoas que permanecem crendo de um modo negativo e, consequentemente, a confissão, a linguagem dessas pessoas é uma linguagem negativa.
é uma linguagem totalmente voltada para a derrota, para o fracasso, para as impossibilidades e, consequentemente, ela escolhe o fruto de tudo isso, porque a Bíblia diz que aquele que aquele que utilizar bem a sua língua, do seu fruto comerá, né? Se a pessoa tem uma linguagem de fé, se a pessoa tem uma linguagem que está de acordo com as promessas de Deus, então ela vai colher as bênçãos, as vitórias também, porque a Bíblia diz que no coração nós cremos e com a boca nós confessamos. Então, no livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 8, o apóstolo Paulo escreveu, dizendo assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes, e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Então, o Espírito Santo usou o apóstolo Paulo para orientar os cristãos, os filipenses, a respeito da maneira que devemos pensar, né? Nós devemos ocupar a nossa mente com pensamentos que sejam verdadeiros, estejam de acordo com a verdade, pensamentos que sejam respeitáveis, justo, puro, amável, de boa fama, que tem virtude, que tem louvor. Quer dizer, esses são os tipos de pensamentos que devem ocupar a mente do cristão. Se ele deseja ser, inclusive, vitorioso, ser abençoado, ele precisa também direcionar, né, condicionar a sua mente de acordo com a orientação da palavra de Deus. Por quê? Porque, eu repito, de acordo com o que nós pensamos, nós vamos crer, e do modo que cremos, nós iremos também confessar. As coisas acontecem dessa forma. Então, é muito importante que você, seja uma pessoa cristã ou não, você procure condicionar a sua mente de acordo com as promessas de Deus, de acordo com a palavra de Deus, porque é exatamente assim que acontece. Se você permanecer ou estiver pensando negativamente, aquele pensamento negativo, ele vai gerar dentro de você um sentimento negativo e, consequentemente, você vai ter uma vida negativa, uma vida de problemas, uma vida de fracassos. Eu quero fazer um convite muito importante para que você esteja conosco no domingo, às 9 da manhã ou às 7 da noite. Vamos orar para que você tenha a presença de Deus, se fortaleça, receba a presença de Deus e seja abençoado. Avenida República, 4.729, bairro Castelo Branco, próximo ao Marília Shopping. Lá no Rio de Janeiro, Avenida Marechal Fontinelli, 4.217. Que Deus abençoe. Até a próxima. Bispo Newton e a palavra que conduz a vida.